No nosso canal, novamente aqui com o estudo de estruturas. Agora nós vamos dar início, propriamente dito, ao caso de estruturas hiperestáticas. Antes nós havíamos feito algumas revisões, segue aí no nosso canal, temos as revisões de estruturas isostáticas e processos práticos para a gente conseguir calcular essa estrutura com poucas formulações e de modo mais intuitivo. Bom, dando continuidade ao estudo de estruturas, a gente vai começar com o método das forças aplicado a estruturas hiperestáticas. Vamos começar aqui com o nosso exemplinho. Nós vamos ter, nesse nosso caso aqui, uma estruturinha composta por uma barra, dois apoios, distantes entre si numa distância de 5 metros, carregadas por uma carga de 20 kN por metro, certo? Bom, dentro dessa minha estrutura aqui, nós temos como reação de apoio os pontos onde essa estrutura é impedida de deslocar. Por exemplo, aqui nessa extremidade, nós vamos ter RAY, chamando esse apoio de A e este aqui de B, RAX e aqui MA. No outro lado, o que nós vamos ter vai ser RBY e só. Bom, lá como nós vimos nos conceitos gerais de graus de estaticidade externo, o grau de estaticidade externo vai ser, nesse caso, o número de incógnitas que nós temos, 1, 2, 3, 4, menos o número de equações da estática no plano, 3. Logo, essa estrutura é uma vez hiperestática. Como essa estrutura é uma vez hiperestática, as três equações da estática não nos servem apenas. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momento fletor. Nós vamos ter que ter à disposição de mais uma equação para solucionar esse problema, de modo que nós temos 4 incógnitas e apenas 3 equações. Então as 3 equações clássicas da estática não vão mais solucionar esse problema. Para isso, a gente vai ter que idealizar uma nova equação. E essa equação ela vai vir da compatibilidade dos deslocamentos, que é propriamente dito o método das forças. Vamos ver como é que funciona. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa minha estrutura, essa minha barra, e eu vou retirar um apoio, por exemplo. Se eu retiro um apoio, eu vou diminuir o número de incógnitas dessa minha estrutura. Diminuindo o número de incógnitas, eu volto para que essa estrutura seja uma estrutura isostática. Com isso, vamos ver como é que fica. Eu vou tirar esse meu apoio B aqui, ó. Essa minha estrutura ficaria assim. Se eu simplesmente retirar o apoio e mantiver o meu carregamento externo, essa estrutura começaria a deformar até que aqui nessa extremidade ela tenha uma deformação diferente de zero. Só que a minha estrutura real ela vai deformar e aqui no final ela vai ter uma deformação total igual a zero. Com isso, o que eu vou fazer é adicionar agora, pegar essa minha mesma estrutura e adicionar aqui uma força. E essa força vai ser a força necessária para voltar esse deslocamento para zero. E realmente essa força, que eu vou chamar de X1, necessariamente para esse meu caso vai ter que ser igual à força da reação de apoio RBY. Ou seja, a minha estrutura, deixa eu desenhar aqui de novo. A minha estrutura ela vai estar sendo composta por o esforço de 20 kN por metro e também uma força de apoio que eu vou chamar de X1, que vai ser igual a RBY. Essa minha estrutura agora é uma estrutura isostática,
Essa estrutura aqui é o que nós vamos chamar de sistema principal. E essa estrutura tem o grau de estaticidade igual a 0, tá certo? Bom, essa estrutura ela é composta de duas cargas. Se ela possui duas cargas, eu vou solucionar ela em duas fases. E no final das contas, aqui eu vou fazer uso das minhas três equações e a minha última equação para solucionar essa estrutura como um todo vai vir daqui, onde o deslocamento nesse ponto vai ter que ser igual a 0. Vejamos, somatório dos deslocamentos igual a 0. Vejamos, essa minha estrutura possui duas cargas, a carga de 20 kN e a carga RBY ou X1. Eu vou dividir ela no número de carregamentos. Primeiro, a carga aplicada de 20 kN por metro. E depois, a minha segunda carga. Para quem não entendeu que eu posso fazer isso, pode voltar ali nas aulas anteriores que a gente explica que a gente tem a mesma estrutura, divide numa quantidade uma quantidade igual ao número de cargas aplicadas na minha estrutura, e se eu solucionar para cada carga, depois eu faço um somatório dos efeitos e eu tenho a sobreposição dos efeitos, que é perfeitamente correto. E vejamos, olha só, para essa minha carga de 20 kN, a minha estrutura vai se deformar para cá, num deslocamento igual a ΔZ. E agora, para o meu X1 aplicado na estrutura, ela vai deformar para cá, que eu vou chamar de deslocamento 1. E no final, a minha outra equação da estrutura hiperestática é que o ΔZ mais o meu ΔI necessariamente é igual a 0. Essa é a minha outra equação da estática. Certo? Bom, vamos ver agora isso aí, como funciona nesse nosso exemplo aqui. Vejamos, temos aqui o nosso exemplo inicial, e esse nosso exemplo inicial, nós já transformamos ele nesse modelo aqui. Esse modelo, nós dividimos ele dessa forma e dessa forma. Agora, a única incógnita que nos falta para solucionar esse sistema hiperestático é calcular esses deslocamentos. Para isso, eu vou relembrar lá da resistência dos materiais que, se nós temos uma estrutura qualquer, nós podemos calcular a deformação dela em função de x, fazendo delta de x igual a menos a segunda integral de m de x dx sobre EI. Fazendo isso, a gente consegue calcular essas deflexões, essas deformações da estrutura, sem ter muito trabalho, sem ter muito problema, e assim a gente consegue solucionar as estruturas hiperestáticas. Vamos ver como é que funciona. Olha só. Dentro dessa minha integral, eu tenho apenas como incógnita a minha equação dos momentos fletores. Então, o que eu tenho que montar é essa equação dos momentos fletores. Para isso, eu vou pegar essa minha estrutura primeiro, só com essa carga de 20 kN por metro. Com essa carga de 20 kN por metro, eu vou fazer um corte em um ponto qualquer. Esse vai ser o meu ponto S, que está distante da minha estrutura numa distância de x. Se eu cortei a minha estrutura, vai aparecer aqui um momento fletor de x. Bom, só para calcular as reações de apoio aqui que nós ainda não havíamos calculado, nessa extremidade vai existir um RY e aqui vai existir um momento fletor na base. Esse RY vai ser igual a 100 kN e esse momento na base aqui vai ser igual a 250 kN vezes metro. Então aqui nessa extremidade nós vamos ter ainda 100 kN e um momento de 250 kN vezes metro. Agora o que eu vou fazer é um somatório
de momento no ponto S igual a zero, adotando como sentido positivo esta direção. Fazendo isso, o que nós temos vai ser primeiro 250, o momento aplicado do esforço interno. Agora são as forças. Essa força vezes esse braço de alavanca está girando no sentido oposto a este, então menos 100 vezes x. E esta força que possui uma força resultante nesse ponto, essa força resultante faz essa barra girar no sentido positivo em relação à minha convenção de coordenadas, 20 vezes x, que possui um braço de alavanca que é metade do meu x. Isso tudo vai ter que ser igual a zero. Fazendo isso, ajustando aqui as minhas variáveis, eu vou ter que m de x vai ser igual a menos 10 x quadrado mais 100 vezes x menos 250. E o que eu vou fazer agora é calcular a minha primeira integral. Então o que eu vou fazer vai ser a integral. Já vou aplicar um negativo aqui, ó, de menos certo? Fazendo isso, nós vamos chegar a quê? 10 positivo agora, x3 sobre 3 menos 100 vezes x2 sobre 2 mais 250 vezes x mais uma constante de integração. Bom, nesse ponto, agora a gente vai ter que relembrar o que significa essa função para conseguir deduzir qual é o valor dessa constante. E para determinar o valor dessa constante, eu vou ter que voltar para as minhas condições de contorno desse meu exemplo. Vejamos, vamos relembrar lá da resistência dos materiais que essa função aqui nada mais é do que a tangente de θ é igual à primeira integral de m de x dx sobre EI. Isso daqui é aproximado. E o que é esse θ? O θ, ele é a rotação da minha estrutura. Ou seja, se eu tiver essa minha barra e quando ela for carregada por uma carga qualquer, essa minha estrutura ela vai ter uma deformação, vai possuir essa deformação e em um ponto qualquer dessa minha estrutura eu posso traçar uma reta perpendicular à posição não deformada e vou traçar também uma reta tangente ao meu ponto. Esse ângulo de abertura que existiu aqui é aproximadamente a nossa função menos a integral. Certo? Com isso, para determinar o valor desse coeficiente C, eu tenho que analisar dentro dessa minha estrutura, dentro dessas minhas condições de contorno, qual é a posição desse meu ponto que não abriu nenhum pouquinho, que não teve nenhuma abertura, não teve nenhuma deformação angular na minha barra. E vejam que à medida que eu volto aqui, vejo que a minha deformação angular ela vai diminuindo, porque a inclinação da minha barra, a inclinação dessa minha reta tangente vai também fechando até o ponto que chega no meu engaste. E eu já sei que no meu engaste, necessariamente, antes e após a deformação, tem que permanecer uma deformação angular de 0 graus, ou 0 radianos. Vejamos que, então, a deformação angular de x igual a 0, nesse caso, tem que ser necessariamente 0. Fazendo isso, eu vou aplicar 0 aqui, corto 0, 0, 0, me sobra C.
C tem que ser necessariamente igual a 0. Logo, vou chamar de C1, essa minha variável, C1 igual a 0. Certo? Vou então reescrever essa minha função. Aqui eu deixei tudo em função de EI, eu ainda não apliquei o valor de EI. Tá? Podemos abrir aqui um parênteses aqui, ó. Tá faltando espaço. Multiplicando por... dividindo tudo por EI. Tá certo? Vou reescrever então essa minha função, que menos a integral de m de x sobre dx é igual a 10 x na terceira sobre 3i menos 100 vezes x na segunda sobre 2i mais 250x sobre EI. Olha só então, vejamos que o que a gente tem que fazer é uma segunda integral. Se a gente tem que fazer uma segunda integral, a gente vai integrar novamente essa minha função que agora está ajustada sem o meu c. E aí eu vou fazer a segunda integral para calcular uma deformação de x. Essa deformação de x vai ser menos segunda integral de x dx sobre i. Fazendo isso, nós vamos chegar que vamos ter 10x na quarta sobre 3 vezes 4 EI menos 100 vezes x na terceira sobre 2 vezes 3 EI mais 250x ao quadrado sobre 2 EI mais uma segunda constante. Certo? E para determinar o valor dessa segunda constante, eu vou ter que buscar novamente ali nas minhas condições de contorno e determinar um ponto onde o meu deslocamento dessa estrutura vai ser igual a 0. Se eu olhar aqui as minhas condições de contorno e verificar que isso aqui é a minha deflexão, vejamos que à medida que eu me aproximo do meu apoio, ele vai ser igual a 0. Então eu tenho que a deflexão de x igual a 0 vai ser igual a 0. Logo, C2 também vai ser igual a 0. Certo? Bom, vamos ver como é que vai ficar aqui o resto da nossa função. Agora, corrigindo, já tirando esse valor aqui de C2, a gente vai ter que essa segunda integral vai ser... vamos aqui ajustar. Delta de x vai ser igual a 10x na 4 sobre 3 vezes 4 EI menos 100 vezes x na terceira sobre 2 vezes 3 vezes EI mais 250 vezes x quadrado sobre 2 vezes EI. Certo? E a gente fez isso aqui tudo para quê, na verdade? Nós fizemos isso daqui tudo porque a nossa incógnita é o quê? Calcular essa deflexão ΔZ. E ΔZ ela acontece no ponto aonde x tenha percorrido a extensão total da minha viga. Quando ele percorreu a extensão total da minha viga, x tem que valer 5 metros. Então o que nós vamos fazer, na verdade, aqui, é calcular ΔZ, que na verdade é um delta de x igual a 5. Então eu vou colocar 5 aqui e 5 aqui, e eu vou chegar num valor de 520,83 sobre EI menos
e 83 sobre I mais 3.125 sobre EI. Fazendo esse cálculozinho aí, a gente vai chegar num valor de 1.562,53 sobre EI. Bom, e se a gente estiver falando de uma estrutura que pode possuir aí um módulo de elasticidade de 28 gigapascal e uma inércia de 0,0045 metros na quarta, nós vamos chegar num valor. Isso daqui é um módulo de elasticidade aproximado aí do concreto de 30 de FCK 30 MPa, e aqui é uma inércia aproximada aí de 20 por 30, 20 por 35. E a gente vai chegar aqui nesses valores e nós vamos ver que essa deflexão total aqui, ó, vou escrever aqui no cantinho, a deflexão total, quando para todas essas condicionantes dessa minha função, vai ser igual a 0,0124 metros. Ou seja, essa minha estrutura, aqui nessa extremidade aqui, ela teve uma deflexão igual a 0,0124 metros. Certo? Acabou por aí? Vamos ver por aqui, ó. Claro que não, olha só. Não acabou por quê? Porque agora eu calculei o ΔZ. Só que a minha equação de compatibilidade de deslocamento, ela tem um ΔZ e tem um Δ1. Esse Δ0, ele só vai deslocar quando não existir essa reação de apoio. Agora eu vou precisar calcular uma força, que é a minha reação de apoio, que vai fazer esse deslocamento aqui chegar em zero novamente. Então eu vou usar essa minha segunda estrutura aqui que eu fiz, com esse meu segundo carregamento x1, que é RBY, e vou calcular um Δ1. Logo, esse Δ1 e o Δ0 vão ter que ser iguais. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Tenho a minha estrutura, aplicado o meu carregamento x1, só que olha só o que eu vou fazer. Ao invés de aplicar e carregar esse x1 até o final dos meus cálculos, eu vou pegar esse deslocamento aqui e botar essa força e colocar como sendo uma força o valor de x1. x1. E agora eu vou calcular um deslocamento que no final é um Δ1 vezes x1. Certo? E o que eu vou ter é que Δ1 vezes x1 mais Δ0 vão ter que ser iguais a zero. Tá certo? Isso aqui é só uma gambiarra para melhorar os meus cálculos, para não ficar carregando esse x1 aqui até o final. Eu vou botar ele em evidência e coloquei e multipliquei todo o meu resultado por x1. Ou seja, a minha deflexão também vai ser dependente de x1 diretamente. Tá certo? Bom, para isso, o que eu tenho é que aqui vai existir uma reação de apoio também. Essa reação de apoio aqui, ela vai ter que ser 1 para baixo também. Aqui vai ter que existir um momento fletor, que vai ser 1 vezes o braço de alavanca, 5. Certo? Eu vou fazer um corte aqui, um corte S novamente, um S2. E aí, nesse corte S2, o que eu vou fazer é o seguinte. Agora elas estão submetidas, nesse ponto, a apenas esse conjunto de cargas e a minha equação de momento fletor. Lembrando que a gente precisa dessa equação dos momentos fletores em função de x, porque essa minha deflexão, ela é a segunda integral
de m de x dx sobre EI, tá certo? Então por isso que eu estou calculando aqui a função que descreve o momento fletor em função da minha distância x. E para calcular a função que descreve os momentos fletores, eu vou fazer somatório de momento em função de x igual a zero, adotando este sentido como positivo. Fazendo isso, eu vou chegar que m de x vai ser igual a menos 5 mais x. ms de x vai ser igual a menos 1 x mais 5, certo? Agora o que eu vou fazer é integrar pela primeira vez, onde vai ser a nossa tangente de θ, e já vou multiplicando pelo sinal negativo. Isso aqui vai ser igual a menos m de x dx EI, vai ser igual a 1, agora positivo, porque multipliquei por menos 1, x na terceira, x na segunda, sobre 2, menos 5x, mais uma constante, C1. Vejamos, como θ é a minha deflexão, é a minha rotação, é a rotação da minha barra, no ponto onde existe o engaste, ou seja, em x igual a zero, a rotação é nula. Então, tangente de θ é igual a zero quando x igual a zero. Se eu aplicar zero aqui, zero aqui, zero aqui, eu vou ter que C1 é igual a zero. Tá certo? Vejamos então como é que fica o resto. A segunda integração. Nessa segunda integração, o que eu vou ter é o seguinte. Vou integrar novamente essa minha função para calcular uma deflexão de x. Logo, menos segunda integral de m de x dx sobre EI. Lembrando aqui, ó, volta tudo aqui sobre EI. Estou carregando esse EI de um lado para o outro. Não vamos esquecer dele. Logo, o que a gente vai ter é que a deflexão vai ser igual a 1 vezes x3, 2 vezes 3, EI menos 5x² sobre 2 EI, mais uma segunda constante de integração, e essa segunda constante de integração ela também vai sair em cima das minhas condições de contorno. Quando o x for igual a zero, a deflexão vai ser nula. Se eu aplicar zero aqui, eu vou ver que C2 também vai ser igual a zero, tá certo? Bom, sabendo disso, eu tenho que a minha deflexão de x é apenas 1 vezes x na terceira sobre 2 vezes 3 vezes EI menos 5x na segunda sobre 2 vezes EI. E o que eu vou fazer, o que eu preciso, vamos resgatar aqui, ó. O que eu preciso é a minha deflexão 1 quando x tiver percorrido todos os 5 metros. Então o que eu preciso nessa minha função é uma deflexão 1, que é igual a deflexão de x igual a 5. Eu vou aplicar 5 aqui e aplicar 5 aqui. Eu vou chegar num valor igual a 20,83 sobre EI menos 62,5 sobre EI. Isso aqui vai me dar igual a um valor de menos 41,67 sobre EI. Novamente, aplicando os valores de módulo de elasticidade igual a 28 gigapascal e a inércia igual a 0,0045 metros na quarta, eu vou ter que, aplicando os valores aqui, que a minha deflexão x1 vai ser igual a
menos 3,307 vezes 10 na menos 4 metros. Ou seja, a minha deflexão realmente foi negativa, para cima, negativo, certo? Num valor igual a 3,307. Só que agora eu tenho que lembrar que eu coloquei o x1 em evidência. Então o x1 volta aqui no final. Tá certo? Bom, vamos ver agora como é que funciona o final da minha estrutura. Porque eu vou aplicar agora a minha equação de compatibilidade. Olha só. Vou repetir aqui a minha estrutura. Ela possui essa carga externa, que originalmente é de 20 kN por metro. E possui também essa minha carga x1. Quando eu tirei e calculei só com a carga externa, só a carga externa de 20 kN por metro, essa estrutura aqui teve uma deflexão ΔZ igual exatamente a 0,0124 metros, certo? Agora, com a minha carga x1, quando eu aplicar aqui uma força x1, eu vou ter aqui uma deflexão ΔI, que vai ser exatamente o valor de menos 3,307 vezes 10 na menos 4 metros vezes x1. Vejamos que isso é diretamente proporcional ao meu valor de x1, certo? E no final das contas, para que isso aqui seja um apoio perfeitamente indeslocável, o que a gente tem é que o deslocamento x1 mais o ΔZ tem que ser igual a zero. Logo, menos 3,307 vezes 10 na menos 4 vezes x1 mais 0,0124 vão ter que ser iguais a zero. Isolando x1, eu vou ter uma... x1 vai ser igual a menos 0,0... Passei isso aqui para o outro lado. 24 sobre menos 3,307 vezes 10 na menos 4. Menos com menos positivo, isso aqui vai me dar um valor igual a 37,5 kN. Certo? Vejamos que esse valor aqui é necessariamente o valor que eu busco na minha incógnita de hiperestaticidade. Ou seja, ele é o valor da minha reação RBY. Vamos ver. Então, voltando para a minha estrutura real, com a minha equação de compatibilidade, eu consegui calcular a minha primeira incógnita. RBY é nada mais nada menos do que 37,5 kN. Além disso, vão existir aqui R a Y, R a X. Como todas as minhas cargas são na vertical, não existe carga na horizontal. Então essa minha carga vai ser igual a zero. Aqui vai existir um MA, um momento fletor devido ao engaste. Com isso, agora o que eu vou fazer é usar as minhas três equações da estática, somatório de forças
em x, que já não me é mais necessário. Somatório de forças em y igual a zero. Somatório de momento igual a zero. Certo? Vejamos. Fazendo isso, eu vou ter que somatório de forças em y igual a zero. 20 para cima positivo. 20 negativo, vezes a minha extensão, que eu não coloquei aqui, mas para quem lembra, vale 5 metros, vezes 5. Agora minha carga para cima positivo, igual a... E para cima também, RAY, igual a zero. Fazendo isso, sabendo que esse valor aqui vale 37,5, que é o valor que nós achamos aqui, RAY vai ter que ser necessariamente 62,5 kN. Perfeito? Bom, e para achar o valor dos momentos, eu posso fazer somatório de momento em B igual a zero, adotando esse sentido como sendo positivo. Eu vou ter que MA positivo menos R no sentido oposto ao meu, negativo, 62,5, vezes o seu braço de alavanca, vezes 5. Aqui a força resultante, girando no sentido positivo, 20 vezes 5, vezes o braço de alavanca, igual a zero. Logo, MA vai ter que ser também necessariamente 62,5 kN vezes metro. Certo? Bom, 62,5 kN vezes metro. Ok? Vamos aos gráficos, assim como nós já vimos. Para quem não lembra como é que se desenha os gráficos de forma mais prática, pode voltar aí nas aulas de revisão. Diagrama de esforços cortantes, kN. No início aqui eu tenho uma carga de... Relembrando, né? Então vamos lá dar uma breve revisão. Diagrama de esforços cortantes. Vamos verificar todas as cargas que estão transversais à minha barra. Logo aqui no início eu tenho uma carga transversal à minha barra. No início aqui sai de zero. Eu tenho uma aplicação de 62,5 para cima. Kilonewtons. Aqui eu tenho uma quantidade de esforço cortante que vai se acumulando, ou seja, a cada passinho que eu dou, ele desce um pouco. A cada passinho, desce 20. A cada passinho, desce 20. A cada passinho, desce 20. E lá no final, eu vou ter descido uma quantidade total igual a 20 vezes 60. Como eu já tinha subido 62, menos 20 vezes 5. Isso aqui vai me dar um esforço cortante exatamente igual a 37,5. Aqui nessa extremidade eu vou ter 37,5 puxando novamente para cima para chegar igual a zero. Essa é a minha fase positiva e essa é a minha fase negativa. Certo? Esse é o meu diagrama de esforços cortantes e diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor, unidade em kN vezes metro. Nós vamos ter que avaliar as cargas que fazem flexão nessa minha barra e as cargas pontuais que estão distantes de um determinado ponto que vão produzir uma flexão e girar essa barra no sentido horário ou anti-horário. Lembrando que tracionou as fibras de baixo, o meu momento fletor ele é positivo, ou seja, esse momento e esse momento fazem a tração das fibras inferiores, logo vai ser positivo. Positivo é sempre para baixo no meu gráfico, tá certo? Vamos lá então. Aqui eu tenho um primeiro momento aplicado nessa minha extremidade de 62,5. Esse 62,5 ele está fazendo uma flexão nessa barra,
fazendo um giro nesse sentido da minha barra. Vejamos aqui, ó. Ó. Essa aqui é a minha barra. Esse meu momento fletor aqui, de 62,5, tá girando nesse sentido aqui, ó. Ó. Tá girando nesse sentido. Logo, vai estar tracionando as fibras de cima. Então, ele é negativo se ele traciona as fibras de cima. Certo? Nessa outra extremidade não tem momento fletor aplicado, então ele tem que acabar aqui no zero. Como minha carga é distribuída, o diagrama é uma parábola. Então ele sai daqui e vem para aqui de que forma? Como uma parábola. Ele tem um ponto de máximo porque exatamente nesse ponto aqui, ó, onde o cortante é igual a zero, ele vai ter que atingir esse pontinho, que é o pontinho de máximo. Então essa vai ser o meu diagrama de momentos fletores. Bom, e como calcular esse momento de máximo de forma um pouquinho mais prática? Não é exato, porque existe um considerável erro até, mas é uma forma geométrica mais simples para não ter que integrar essa figurinha aqui, não ter que fazer uma regrinha de 3, calcular essa área aqui, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, que não é o foco. O foco aqui é estrutura hiperestática. Bom, para isso que nós vamos fazer o quê? Pegar essa figura aqui, ó, essa figura bizarra, e vejamos, eu vou dividir ela em duas. Quais são essas duas? Se existisse só um momento fletor, o meu diagrama seria assim. Qual o momento fletor que iria existir? Esse 62,5 aqui, ó, essa flexão da reação de apoio. O diagrama desse momento, 62,5 kN negativo. E aqui, devido apenas à minha carga de 20, teria um momento fletor de QL ao quadrado sobre 8. Fazendo isso, se eu não me engano, vai dar 62,5 também. Tá certo? Bom, eu vou dizer para vocês que o momento aqui ele vai ser exatamente no meio, tá? Eu vou calcular então é o momento no meio da minha barra. Então, o momento aqui no meio desse meu triângulo é menos 31,25 e aqui eu já sei que é 62,5, ok? Fazendo o somatório desses dois, eu vou ter aqui menos 31,25 mais 62,5, chegar em mais 31,25 kN vezes metro, que é exatamente esse valor, certo? Unidade, quilonewton vezes metro. Aqui é uma fase negativa da minha barra. Aqui é uma fase positiva. Certo? Bom, tá aí, fechou. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Deixe seu like, deixe sua contribuição, compartilhe se gostou. Compartilhe se gostou. Ative o sininho, faça sua inscrição, convide um amigo e deixe seu comentário. Valeu, um abraço e até mais.